que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, o J Privado, União Europeia pronta para acompanhar as eleições em Angola, mas o MPLA ainda não manifestou interesse, diz embaixadora. O governo angolano diz que tem postura dialogante e não existem muros com a sociedade, só se for na China. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal da MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, semana. E família, segundo chegou aqui o site, né? Como é que fala? Né? Angola 24 horas, é isto mesmo, União Europeia pronta para acompanhar as eleições de Angola, mas o MPLA ainda não manifestou interesse, diz a embaixadora, né? A União Europeia anunciou que está pronta para acompanhar as eleições gerais em Angola, prevista para agosto, e mantém diálogo com o governo angolano. A MPLA, né, e com todos os parceiros importantes no processo, mas Luanda ainda não se manifestou ou não manifestou interesse. Fonte, né, como é que fala? Angola 24 horas. Vamos lá ver aqui a matéria completa. A embaixadora da União Europeia em Angola, Jeanette Sepen, augurou que as próximas eleições gerais em Angola, previstas para a segunda quinzena de agosto próximo, sirvam para reforçar a democracia no país africano. Como para todas as eleições, esperamos que seja um momento em que os cidadãos angolanos possam exprimir a sua voz, a sua preferência eleitoral e que vai, mais uma vez, ser uma etapa para Angola avançar na sua democracia, afirmou hoje a diplomata europeia, em Luanda, quando questionada pela Lusa. Segundo Jeanette Sepen, o bloco europeu está pronto para acompanhar as eleições em Angola, mas ainda não sabe se observadores da União Europeia estarão em Angola, já que decorrem neste momento conversas com o governo angolano e com todos os importantes parceiros nesta questão. Para ver como é que vamos avançar neste sentido, continuou a embaixadora da União Europeia em Angola, no final da cerimónia de lançamento oficial do projeto de apoio à sociedade civil e à administração local em Angola, Pascal. Angola realiza na segunda quinzena de agosto deste ano, como estabelece a Constituição revista do país, as quintas eleições gerais na história do país, desde 1992. Os últimos dois pleitos eleitorais, nomeadamente de 2012 e de 2017, não contaram com observadores da União Europeia. A União Europeia está ao dispor de Angola e se o governo angolano desejar esse acompanhamento estamos ao dispor, realçou a diplomata. Ainda não saiu a manifestação de interesse, e o convite de Angola ainda é um pouco cedo para isso, respondeu a Lusa. Sepen disse igualmente que o bloco europeu segue com muito interesse o período pré-eleitoral em Angola, mas não faz julgamentos sobre a atual tensão sociopolítica porque é um processo interno angolano. Nós, na nossa parceria, observamos o que se passa, não fazemos julgamentos sobre este momento, porque é um processo interno angolano e esperamos que as preparações do ano eleitoral corram bem, realçou. E que os passos que estão a ser feitos continuem e que, no dia das eleições, todos os cidadãos angolanos tenham a possibilidade de exprimir o seu voto, concluiu a embaixadora da União Europeia em Angola. Agora, o site aí na Angola 24 horas também acrescenta aqui dizendo que, né, o governo angolano diz que tem postura de dialogante e não existem muros com a sociedade. Conversa para boi dormir. Quem acredita nessa porcaria? O governo angolano, né, considerou que existem factos inequívocos que confirmam a sua postura dialogante, aberta humildemente e que procura dar resposta às necessidades dos cidadãos, garantindo que na sua relação com a sociedade não existem muros. Conversa. Fonte, Angola 24 horas. Vamos já ver aqui a matéria completa. A nossa governação, com base em factos, mostra que entre o executivo e a sociedade civil não existem muros, existem pontes. Entre o executivo e organizações religiosas não existem muros, existem pontes, afirmou o secretário de Estado para as autarquias locais, Márcio Daniel, quando questionado pela Lusa. Segundo o governante angolano, existem vários exemplos que atestam a postura aberta e dialogante do governo, apontado a recente realização do Fórum Municipal de Recolha de Contribuições para a elaboração do Orçamento Geral do Estado, hoje,
de 2022 como uma das evidências. Nesse domínio, assinalou, participaram organizações ligadas aos vários quadrantes da sociedade, incluindo a componente religiosa. Por exemplo, contamos com o apoio do SICA, Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, a Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica que participou conosco no processo de recolha de contribuições, acrescentou. Os bispos católicos angolanos consideraram, na terça-feira, que se verifica em Angola um perigoso vazio de diálogo entre governantes e governados, entre as lideranças partidárias, facto que eleva ao radicalismo e intolerância, e lamentaram a assustadora situação de pobreza. Na abertura da primeira Assembleia Plenária Ordenada da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SEAST, o presidente da organização, José Manuel Imbamba, afirmou que há, em Angola, uma evidente degradação dos hábitos e costumes do comportamento social, das atitudes e do civismo e verifica-se um perigoso vazio entre os governantes e governados, entre as lideranças partidárias e entre os vários atores cívicos. Elevando ainda mais os níveis de ansiedade, de radicalismo, intolerância, indisciplina, violência física, verbal, moral e psicológica, afirmou o prelado na abertura da Assembleia que decorre até 07 de fevereiro, na província angolana de Benguela. O secretário de Estado para as autarquias locais falava aos jornalistas, em Luanda, no final da cerimónia de lançamento oficial do projeto de apoio à sociedade civil e à administração local em Angola. Questionado sobre o assunto, Márcio Daniel disse que respeita todas as posições e opiniões, que são sempre alertas, reafirmando, no entanto, que o diálogo entre o Executivo e a sociedade civil angolana tem-se manifestado em vários domínios. O diálogo tem-se manifestado nesse domínio, em que na preparação do hoje 2022 contamos com a impressão digital dos munícipes nos 164 municípios do país e isto não foi feito diretamente pelo Executivo, referiu. O Executivo socorreu-se de organizações implantadas neste local, diversas organizações que com o Executivo foram às comunidades, perguntaram quais são as suas prioridades e transcreveram-nas na proposta de orçamento da administração municipal e podemos dizer hoje que o hoje em vigor conta com a impressão digital dos munícipes nos 164 municípios do país, apontou. Para o governante angolano, o exercício de auscultação para a elaboração do hoje, que contou com o apoio e a colaboração direta da sociedade civil, é uma prova inequívoca que entre o Executivo e a sociedade civil não existem muros, existem pontes. Para fundamentar os seus argumentos, o secretário de Estado angolano deu nota também que as 9 propostas aprovadas, que resultaram do pacote legislativo autárquico, não são de concretização de uma visão meramente ideológica de que sustenta o governo. São propostas que, antes de terem sido levadas à Assembleia Nacional, sustentou, foram submetidas a um genuíno processo de consulta pública de onde resultaram resoluções que transformaram até posições ideológicas de quem propôs do diploma. Portanto, mais do que palavras são fatos que comprovam uma postura dialogante, aberta, e sempre disposta a encontrar consensos. Dou ainda nota que ao mais alto nível do Presidente da República criou um órgão que é o Conselho Econômico e Social onde estão representadas várias sensibilidades a nível da nossa sociedade, exemplificou. Márcio Daniel assinalou ainda que respeita todas as posições e opiniões, que são sempre alertas, referindo que o governo angolano tem esta preocupação e, obviamente, há sempre espaços para melhorar. Há sempre mecanismos para incrementar a nossa performance, mas é este o nosso modo de estar na política, uma postura dialogante, aberta, humilde, mas também que procura dar resposta às necessidades dos cidadãos, concluiu o governante angolano. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo. Que é a sua opinião?
Que essa opinião que é muito importante. Então, muito terminar o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega a você, a TV que não mais lá a semana.